Olá pessoal, estamos aqui fazendo a resolução da atividade que foi passada pela plataforma digital. Então, o conteúdo abordado é retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos resolver aqui as 10 questões, ok? A questão número 1 diz o seguinte: o ângulo destacado na imagem ao lado é... Então, temos aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Vou chamar aqui essa reta de reta R, S e T. Deixa eu marcar aqui. Esses ângulos que estão aqui entre as duas retas paralelas são chamados de ângulos internos. Quem está acima ou abaixo, ângulos externos, ok? Só para a gente iniciar, porque vai precisar disso aqui. Então, vem. O ângulo alfa e o ângulo beta estão alterados em relação a essa reta transversal. Um está à direita e um está à esquerda. Nesse caso, esses ângulos são o quê? São ângulos alternos, estão alternados em relação à reta transversal, e interno porque estão dentro da reta, das duas retas paralelas. No caso aqui, a gente tem a alternativa D como sendo a alternativa correta, ok? O que seria ângulos opostos pelo vértice? Vou desenhar aqui um ângulo aqui em cima, vou chamar de ângulo D. O ângulo D aqui com o ângulo alfa são ângulos opostos pelo vértice. Que aqui temos o vértice aqui no meio, então são ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos colaterais internos? Vou desenhar aqui esse outro ângulo e esse outro ângulo aqui. Esse ângulo alfa, vou chamar aqui de ângulo E. Com esse ângulo E, são colaterais internos. Estão no mesmo lado, dentro das duas retas paralelas. Só uma coisa que eu não falei a vocês aqui. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, ok? Ângulos alternos, tanto o externo quanto o interno, que é o nosso caso aqui, também são iguais, congruentes. Esses ângulos agora que eu falei, tipo aqui o ângulo alfa com o ângulo E, que são ângulos colaterais internos, são suplementares. O que quer dizer isso? A soma dos dois é igual a 180 graus. Ângulos alterno e externo seria, vamos colocar aqui o ângulo D aqui, vamos botar o ângulo F aqui embaixo. O ângulo D com o ângulo F são ângulos alternos externos, ok? Então seria, se fosse os dois ângulos aqui, a alternativa C. Mas nesse caso, o ângulo alfa com o ângulo beta, a alternativa é D. Então vamos para a próxima questão. Eu falei algumas coisas em relação a esses ângulos aqui, porque a gente vai precisar aqui para frente, ok? Questão 2. Sabendo que R é paralela a S, dê o nome dos pares de ângulos P e Q. Então, deixa eu marcar P e Q. E também U e V. V e U. Então, P é esse ângulo aqui. Q é esse ângulo aqui. Certo? O ângulo V é esse ângulo aqui. E o ângulo U é esse ângulo aqui. Então, vamos ver quais são seus nomes. Vou começar com P e Q. P e Q está sendo igual à questão anterior, são ângulos internos alternos, então aqui vai ser ângulos alternos internos. Então, aqui vai ser alterno interno. Vamos agora para V e U. V e U também são alternados, só que são externos agora. No caso aqui ele vai ser alterno externos. Observando aqui as alternativas, nós temos P e Q alterno interno, então pode ser A, B ou C. V e U alterno e externo, no caso aqui é a alternativa C como a correta. No caso aqui, P e Q são ângulos alternados internos e U e V alternados, só que externos, ok? Vamos para a terceira questão.
Então a terceira questão ela diz o seguinte: marque as sentenças verdadeiras. No caso aqui, marque as sentenças, vai ter mais de uma, certo? Vamos lá, letra A. Os ângulos correspondentes são suplementares. Ela é uma sentença falsa. Por que falsa? Porque os ângulos correspondentes eles são congruentes e não suplementares. B. Os ângulos alternos internos são congruentes. Verdadeiro. Tanto os ângulos alternos internos quanto externos eles são congruentes. C. Os ângulos alternos externos são complementares. É falso. Eles são congruentes, como já tinha falado aqui. D. Os ângulos colaterais internos são congruentes. É falso. Ângulos colaterais, tanto interno quanto externo, são complementares e não congruentes. A letra E, os ângulos colaterais externos são suplementares. Certo. Então, são suplementares. Então, aqui nós temos o verdadeiro B e E. Então, B e a alternativa E. Ok? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. Qual o valor da medida do ângulo A na figura abaixo? Então, temos aqui esse ângulo A e a pergunta pede o seu valor. Vamos lá. O ângulo A e o ângulo 55 são ângulos o quê? Correspondentes, porque estão na mesma direção em relação à reta transversal. Está em cima da primeira reta paralela e o outro está em cima da segunda reta paralela. No caso, são ângulos correspondentes. Então, esses ângulos correspondentes, eles são congruentes. No caso, A ele mede 55 graus, que é o valor do ângulo correspondente lá em cima. Então, aqui é a alternativa C. Vamos para a 5. Na imagem a seguir, as retas R, ou as retas U, R e S, são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Com base nas informações, marque a alternativa correta. Então, essas três retas aqui são paralelas e tem essa reta transversal aqui. Ó, esse ângulo mede 50, esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, esses três ângulos são ângulos correspondentes. Estão ao mesmo lado, tudo em cima da reta paralela. No caso aqui, esse mede 50 e esse também mede 50, já que ângulos correspondentes são congruentes. Agora, vê só. 50 e x são ângulos opostos pelo vértice. No caso, x mede quanto? Exatamente 50. Então, aqui a gente já pode ver que a alternativa ele é x igual a 50. Se a pergunta perguntasse, também cobrasse aqui o valor de y, quanto é que mede y? Ó, a gente pode observar que 50 e y são ângulos suplementares. A soma dos dois dá 180 graus, forma um ângulo raso. Se esse mede 50, quanto mede esse? É só fazer 180 menos 50 que dá 130. Então, se perguntasse o valor de y, seria 130. Se aqui for 130, também estaria correto. Mas só tem um valor correto, que é o 50, já que D está dizendo que é y igual a 180. Certo? Então, questão super fácil. Vamos para a questão 6, que diz assim, ó. A medida dos ângulos em destaque na figura a seguir, era aqui qual a medida, na verdade, né? Então, qual a medida dos ângulos em destaque na figura a seguir? Então, vamos fazer o seguinte. Os dois ângulos são ângulos o quê? Alternados, ó, e são internos. Então, são ângulos alternos internos. Os ângulos alternos, tanto internos quanto externos, são congruentes. No caso, 8x menos 60, ele é igual ao outro ângulo lá, 4x mais 20. Então, é só resolver essa equaçãozinha aqui. Vai ficar 8x menos 4x igual. Repete o 20. Vai buscar lá o 60 que está positivo. Vai ficar, que está negativo, na verdade, vai ficar positivo. 8x menos 4x, 4x. 20 mais 60 é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 4.
x é igual a 8 dividido por 4 dá 2. Você repete o zero aqui. Então x ele é igual a 20. A pergunta é, qual a medida dos ângulos? Então quanto mede cada um dos ângulos? Se x é 20, eu vou substituir aqui, ó. Então esse ângulo vai ficar 8 vezes x, que é igual a 20, menos 60. 8 vezes 2 dá 16. Acrescenta o zero no final, já que 8 vezes 0 é 0. E vai ficar menos 60. 160 menos 60, quanto que é? 100. Então esse ângulo ele mede 100. Esse outro ângulo, já que são iguais, também mede 100. Então aqui a alternativa é a alternativa D. Algumas pessoas, quando chegam no valor x, vai lá e marca o 20, está errado. Ele não perguntou qual o valor do x, e sim qual o valor dos ângulos. Só para comprovar que esse ângulo também é 100, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes x, que é 20, mais 20. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 0 é 0, então 4 vezes 20 dá 80. 80 mais 20 também é igual a 100, como estava o outro ângulo aqui. Então a gente está provando que os dois ângulos eles realmente são iguais. Certo? Questão super fácil, uma equaçãozinha de primeiro grau, super fácil de ser resolvida. Vamos para a questão 7. Pronto. A questão 7 diz o seguinte: o valor de x na imagem abaixo é. Então, temos aqui dois ângulos que são alternos externos. E ângulos alternos externos eles são congruentes. Então, no caso, a gente resolve assim, ó. 2x menos 60 graus, ele é igual a x sobre 2 mais 30 graus. Então, aqui a gente tem que tirar o mínimo. Tirar o mínimo aqui, já que vai ser 2. Tirar o mínimo de 2 e 1 é 2. 2 dividido para 1 dá 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido para 1. Vou colocar até 1 aqui embaixo para vocês perceberem onde é que veio esse 1 que eu estou falando. Certo? 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 60 dá 120. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x, x mais. Vou colocar o número aqui embaixo também. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 30, 60. Então, como a gente tem o mesmo denominador no primeiro e segundo membro, então a gente pode eliminar e repete o numerador. Então, repete lá o 4x menos 120 igual a x mais 60. Então, agora resolve a equação. Ó. 4x, vai buscar o x, então vai ficar 4x menos x igual a 60 mais o 120. Eu estou fazendo rápido aqui porque eu já sei que vocês já sabem resolver a equação, ok? Se não souber, procura um vídeo aí falando sobre a equação do primeiro grau. 4x menos x, 3x, igual a 180, que é a soma aqui, certo? X é igual a 180 dividido por 3. 18 dividido por 3 é 6, 0 dividido por 3 é 0, x é igual a 60. Então, a gente pediu o valor de x, 60 é a alternativa B. Então, uma questãozinha aí de equação do primeiro grau com uma fraçãozinha, mas super fácil de resolver também. Vamos para a questão 8, que diz assim, ó. Dois ângulos suplementares, vou marcar aqui, têm suas medidas expressas por 3x menos 18 graus e 2x menos 17 graus. Determine o valor de x. O que são ângulos suplementares? Quando a soma dos dois dá 180 graus. Então aqui eu vou somar 3x menos 18 graus. Então vou somar com 2x menos 17 graus. E quando eu somo os dois ângulos vai ter um valor de 180 graus. Ok? Então vamos resolver isso aqui. 3x mais 2x, quanto que é? 5x. Menos 18 menos 17, quanto que dá? Isso aqui é menos 35. Sinais iguais, repete e vai somar 18 mais 17, 35. Isso é igual a 180 graus. E agora? Isola o 5x. Repete lá o 180, vai buscar o 35, que está negativo.
Então ele vai ficar positivo. 5x é igual a 180 mais 35, 215. Então agora o que a gente faz? Vai dividir, né? Já que o 5 está multiplicando aqui, o x a gente vai dividir. Então vai ficar x igual a 225, ou 215, dividido por 5. X é igual a 21 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 21 sobra 1. Quando dá 5, como 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, vou fazer aqui porque vai que alguém não tenha entendido aí essa divisão que eu falei. 21 dividido por 5. 4. 4 vezes 5, 20. Para 21 resta 1. Desce o 5, como 15. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Para 15 resta 0. Então, aqui a alternativa 43 é B. Certo? Vocês podem fazer aí, ó. Olhar a resolução se está correta. Então vamos para a questão 9. Então a 9 diz o seguinte: sabendo que duas retas paralelas são cortadas por uma transversal e que formam um par de ângulos correspondentes, que são representados em graus por 3x mais 20 e 2x menos 15, qual o valor de x nessas condições? No caso ele fala ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são o quê? Congruentes. No caso 3x mais 20, ele é igual a 2x menos 15. Então aqui, ó, resolve a equação. 3x menos 2x, ele é igual a menos 15. Tá, mais 20 vai ficar menos 20. 3x menos 2x dá x. Menos 15 menos 20, sinais iguais repete e vai somar 15 mais 20, 35. Questão super fácil. Então, menos 35, que é a alternativa A. Certo? Agora, isso aqui foi uma questão mal montada, já que estamos trabalhando com ângulo. A gente não pode trabalhar com ângulo negativo. Tem que ser uma medida positiva. Nesse caso, foi uma questão mal elaborada. Certo? Mas o valor correspondente é menos 35. Vamos para a questão número 10. Então, a questão 10 diz o seguinte: ó. Na figura abaixo, as retas M e N são paralelas, realmente. A diferença entre as medidas dos ângulos indicados por N e M é igual a... Caso, ó, aqui mede 84, então esse R mede também 84. Então, M está sendo aqui oposto pelo vértice, também mede 84. Vou colocar aqui logo M, ele é igual a 84 graus, certo? Agora vem N mais o R tem que dar 180. Se aqui ele já é 84, quanto mede esse? É só fazer 180 menos 84. Então aqui vai ficar 10 menos 4, que dá 6. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar agora, veio 1 para cá, vai ficar 7. 17 menos 8 dá 9, então dá 96. Então esse N